Estamos quase acabando. Bora agora fazer a tela do Game Over. Para a gente começar, por enquanto no Canvas temos pontos text e high score text. Eu vou criar aqui agora. A tela do Game Over é, cara, muito simples. É um botão que tem um texto Game Over e é um botão de restart, beleza? Só que essa tela só vai aparecer quando o jogador perder. Então, junto com isso, a gente aí vai implementar também uma condição de derrota que não seja esse esquema tosco que está agora de só reiniciar a cena. Então, aqui na hierarquia, eu vou clicar em mais e UI Button, beleza? Ele vai criar esse botão, vou apertar o F aqui, ó, na cena. Vai criar esse botão, percebe que ele está no canto embaixo, na esquerda da tela. Mas o pivô dele está no centro, tá vendo aqui, ó, Center e Middle, ele está ancorado aqui no centro. Então, eu vou colocar a posição de X0 e apertar Tab e posição de Y0 também, que aí quando eu aperto F, você percebe que esse cara está aqui no centro da tela, bonitinho ali, ó, 00. A imagem, se eu abro o botão, ó, você percebe que dentro tem um text, e nesse botão a gente tem dois componentes. Um é o image, o outro é o button. O image é a imagem que está aparecendo e o button é o cara que capta essa informação de clique. Então aqui no image eu vou mudar esse UI Sprite, e se você olhar aqui na sua pasta Assets e Sprites, eu já deixei um botãozinho de Restart. Na primeira aula, quando a gente importou os arquivos, eu deixei esse botão separadinho. Então arrasta esse botão e solta aqui, ó, em UI Sprite, Source Image. Se por acaso não funcionar, certifica que seu botão Restart está marcado como Sprite, 2D e UI, beleza? Se ele tiver marcado como textura, não vai mesmo. Muda para Sprite 2D e UI, se ele não tiver, e manda bala. Pronto, agora o nosso botão está aqui com Restart. Ele ficou com um valor bem bizarro, né? Tá bem stretch. Se eu selecionar o Restart, e tá vendo aqui, ó, no Inspector, esse Restart aqui embaixo, com essa linhazinha, clica, segura e arrasta. Ele sobe e aumenta esse cara, e aí você consegue ver o tamanho, ó, 36 por 32, que é o tamanho que eu vou colocar aqui, ó. 36 por 32. Agora, vou apertar F, percebe que esse cara está num tamanho ali. Se você não curtiu o tamanho dele, tem uma solução bem rápida para isso, que é apertar R, e aí ele põe essa ferramenta de escala, X e Y. Para você escalar, mantendo proporção, passa o mouse aqui no meio, ó, nesse quadradão que tem branco, quando você passa o mouse ele vem amarelo. Clica, segura, arrasta para a direita, que ele vai aumentar esse cara. E aí você deixa ele no tamanho que você achar da hora. Aqui no meu caso, acho que 333 funciona. Tem um toque, então tem que pôr o valor tudo igual. 333 funciona. A gente tem o text que está dentro. Então, no caso, está escrito button. E eu vou colocar aqui Game Over. Vou jogar como Game Over. Vou selecionar aqui também. Vou mudar a fonte, né? Vou colocar uma fonte que a gente colocou numa das últimas aulas aí. Press Start. Antes de aumentar o texto, deixa eu colocar aqui esse Horizontal Overflow. Vou colocar Overflow em vez de Wrap. Beleza. Vou jogar esse cara um pouquinho para cima. Então aqui eu vou apertar, vou clicar em cima de Text, apertar W. Ele vai mudar para a ferramenta de movimento e eu vou movimentar no Y. Vou jogar esse cara aqui em cima. Jogar o botão um pouquinho para baixo. Beleza, acho que assim ficou... Acho que tá ok. Percebe que esse text, não sei se dá para perceber, mas ele está meio desfocado. Isso acontece porque a gente está trabalhando com o size 14, tá vendo? O size 14. E ele está com um button escalado 3. Como o size está 14, ele tem pouca informação. O que a gente faz aqui, ó, é aumentar o font size. Ó. Eu posso colocar tipo 50 de font size. Ele vai ficar gigantesco. Não está aparecendo aqui porque o Vertical Overflow está truncate. Vou pôr Overflow também. Ó, percebe que ele está gigantesco. E agora a sacada que eu faço é pegar o text, apertar R com o text selecionado e diminuir a escala dele. Então o size desse cara, ele fica aqui bem menorzinho. Se você parar para analisar, o size está 50, mas a gente está com escala 0.2. Deixa eu colocar o valor direitinho. 0.2 nos 3. Aí a gente tem um objeto de texto que ele tem muito mais informação. Esse aqui é um macete legal aqui da Unity. Beleza, agora eu tenho esse botão, em vez de botão eu vou chamar ele de Restart Button, botão de reinício, ou melhor, estou usando tudo, a maioria das coisas em português, né? Então, Reiniciar Button. O nomezinho aqui do lado, Text Button, eu costumo manter porque é o componente principal desse cara, e aí na esquerda eu deixo o que ele significa. Tipo aqui eu coloquei como Audio Source, beleza? Mas se você quiser depois renomear, fica à vontade, isso aí é mais questão de gosto e organização
O que você achar que fica mais fácil para você é o que vale. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Quando esse botão for clicado, tá vendo o button aqui, ó? Ele vai disparar esse on-click. E aí esse on-click você pode fazer qualquer coisa, inclusive reiniciar o jogo. Então eu preciso ter primeiro uma função de reiniciar o jogo. Atualmente o que a gente tem é um Scene Manager, Restart lá, a gente vai tirar isso. E isso aí na verdade vai mostrar essa tela de Game Over, que na verdade é só o Reiniciar Button mesmo, né? E aí quando você clicar nesse botão, aí a gente vai poder só dar o Restart aí, de fato vai reiniciar a cena. Então eu vou abrir o script do jogo, que no caso está no meu VS Code aqui, e eu quero colocar uma função pública. Então eu declaro um public void reiniciar jogo. Isso aqui é bem interessante porque até então a gente usou somente funções privadas. E agora a nossa primeira função que é pública. A gente geralmente está usando variáveis só, né? Uma função pública permite com que a gente consiga executá-la na Unity. Isso é bem legal. Então essa função de reinício eu vou copiar o que a gente tem no jogador. Ó. Lá no jogador a gente tem aqui, ó, dentro do onCollisionEnter, a gente tem esse Scene Manager Load Scene. Eu vou dar um Ctrl X, que ele recorta esse cara, e eu vou dar um Ctrl V aqui dentro. Então, reiniciar o jogo consiste em reiniciar a cena. Só que, para eu fazer com que isso funcione também, eu preciso desse import aqui. Lembra? Ó, unitengine.scenemanagement. Eu preciso dar um Ctrl X e jogar ele aqui também. Então, aqui no jogo, a gente vai ter essa linha, que importa o Scene Management. E no reiniciar o jogo, a gente tem o Load Scene também. Perfeito. Então, agora a função de reiniciar o jogo está pronta. Agora, eu quero fazer o seguinte. Unity, seleciono o meu reiniciar button, venho no onClick e clico nesse botãozinho mais. E ele adiciona um novo evento, uma nova função de evento, algo que vai ser um bloco que vai ser chamado. Eu quero que esse bloco seja chamado no jogo, que é quem tem a função de reiniciar o jogo. Então eu vou arrastar o jogo para essa caixinha de Object, e agora ele libera esse drop-down. Vou clicar aqui em No Function, e aí eu seleciono com quem que eu quero falar. Dentro do jogo ele tem um objeto de jogo, que é o GameObject, ele tem o Transform e ele tem o jogo, que é o script que a gente colocou. Eu quero o script jogo, e além das funções básicas que ele tem, todo o script da Unity tem, ele vai ter essa função pública que eu coloquei, que é o reiniciar o jogo. Então eu vou clicar, e agora, pronto, toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai reiniciar o jogo. Vamos testar? Eu vou dar um play, cliquei no botão, reinicio a cena, tá vendo? Cliquei no botão e ele reinicia a cena. Então eu sei que está funcionando bonitinho. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, o reiniciar button, ele vai ter que aparecer desativado. Então eu vou selecionar ele, Alt Shift A, desativei por completo. Ou clico nessa caixinha, certifico que está desmarcado. Agora eu faço o seguinte, quando o meu jogador perder, ele vai mostrar essa tela de Game Over. Então vamos abrir aqui de novo o script do jogador. E lá embaixo, onde a gente tem um onCollisionEnter, assim que tocou o áudio de fim de jogo, tal, ele vai exibir essa tela aí de final de jogo, né? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou aqui no script, lá em cima, e eu vou colocar aqui, ó, public. Eu quero colocar o meu GameObject, que vai ser o meu reiniciar button. Então, eu tenho esse botão de reiniciar o jogo aí. Beleza, vou salvar. Venho agora para o final do código. E quando der o CollisionEnter, reiniciar button, ponto, eu quero exibir ele. Então ele está inativo, o estado de atividade dele está falso. Eu vou dar um set active true. Então eu transformo esse objeto num objeto ativo. Vamos testar agora. Salvei o script, volto para Unity, venho aqui no dinossauro. Se a gente buscar agora pelo reiniciar button, tá aqui, ó, known GameObject, tá vendo? Não tem nada. Eu vou colocar o reiniciar button aqui. Beleza, coloquei. Vou dar play. E assim que ele tocar no cacto, ele vai ter que mostrar esse botão. Vamos ver o que acontece. Mostrou. Percebe que ele mostrou o botão, mas tá vendo que o jogo continua? Percebe que o dinossauro continua andando, os pontos continuam correndo? Então só mostrar agora não adianta, porque como a gente não está mais reiniciando a cena, então o jogo vai continuando se a gente não fizer nada. Se eu clicar no botão reiniciar, aí ele volta tudo. Vou tocar num cacto de novo. Mostrou o botão, mas continua rodando. Se eu quiser pausar o jogo por completo, tem um truque bem legal que eu faço isso aqui, ó. Time, ponto,
time scale é igual a 0. Eu falo que a escala de tempo do jogo é 0. Olha que magia interessante que vai acontecer aqui. Ó. Vou dar um play. Hora que eu tocar no primeiro cacto, vamos ver o que acontece. Opa! Percebe que ele tocou no cacto, o jogo imediatamente parou inteiro, parou tudo, e ele mostrou a telinha? Se eu clicar para reiniciar, olha agora, percebe que ele reiniciou a cena, mas o jogo ainda está parado? Isso é um recurso que o time.scale faz. Ele altera a escala de tempo do jogo. Vamos colocar aqui 0.2, para a gente sentir. Em vez de zerar completamente, vamos colocar um valor bem baixo. E aí você vai sentir o que vai acontecer. Ó. Tá lá andando normal, velocidade, boa. Tocou, câmera lenta. Então, ó, já descobriu como é que faz um jogo câmera lenta aí sem querer, né? Eu vou deixar como 0, porque eu quero de fato que ele pause o jogo. E isso é muito usado quando tá dando pause também, viu? Quando dá pause a gente bota esse timescale como 0. E agora, lá no jogo, quando a gente tá reiniciando, depois que a cena foi reiniciada, eu vou voltar o time.timescale para 1. Então eu volto ele pro valor real dele, que é 1. E agora eu vou dar play e vamos lá. Vai tocar no inimigo, pausou, cliquei para reiniciar, voltou como se nada tivesse acontecido. O timescale lá bonitinho e nosso jogo funcionando aqui de acordo com o que a gente programou. Com isso, terminamos a função de reiniciar o jogo. Já aproveitamos e fizemos o recurso do timescale, ficou bem legal. É um sistema bem básico, dá para perceber, né? A gente só colocou uma telinha no meio do processo e pediu para exibir ela. Com os conceitos que a gente aprendeu anteriormente já dá para fazer isso, só que a gente aprendeu de novo aqui foi justamente esse on-click, né? Que é bem interessante trabalhar com esses elementos de UI, disparando eventos e aí chamando funções personalizadas no seu código. Pessoal, a gente fica por aqui. Se você teve alguma dúvida, alguma coisa que você acha que não funcionou nesse vídeo, algum comentário, algo que não deu certo, qualquer coisa, comenta aí embaixo que eu geralmente tento responder sempre que dá. Beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e tchau! Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não se esquece também de ativar o sininho e aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!